Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 14 de abril, quarta-feira. Já a oração do dia é belíssima. Fala assim: imploramos, ó Deus, a vossa clemência ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana. Poder viver com dignidade nos parece uma coisa tão óbvia, mas não é, porque especialmente no mundo de hoje nós encontramos uma quantidade enorme de seduções, de armadilhas, de possibilidade de perder o melhor da vida. E o melhor da vida é a certeza de que estamos numa conexão vital com Deus e através desta conexão recebemos um desígnio de vida, um horizonte de ação, de empenho que torna a nossa humanidade às vezes tão pobre, porém riquíssima de beleza, de significado, de entusiasmo, de paixão, de utilidade. E o livro dos Atos dos Apóstolos relata, neste trecho que é lido na missa de hoje, a reação dos chefes daquela época, dos chefes religiosos, sumo sacerdote, todos os do seu partido, dos saduceus, a reação diante das comunidades que estavam pipocando, multiplicando-se em Jerusalém, também fora de Jerusalém, e cheios de raiva mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio, o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Quer dizer que é o primeiro momento no qual tem uma reação maior da parte dos líderes da comunidade de Jerusalém, da comunidade antiga do povo de Israel, os chefes do povo, e mandam eles na prisão, mas é impressionante como o Espírito Santo age de tal maneira que eles não podem ser impedidos de anunciar o reino de Deus e a palavra de Jesus Cristo. Eles vão no templo, quer dizer, não ficam fugindo, né? Se fossem outras pessoas, uma vez que conseguiram sair da prisão, eles teriam se mandado dali para salvar-se, mas eles não tiveram medo e foram ao templo para poder dar testemunho de Cristo ressuscitado. Então, quando no dia seguinte se deram conta, os chefes se deram conta deste fato, não sabiam o que pensar. Como é que eles saíram da prisão? Como é que estavam lá? Como é que eles não ficaram intimidados com a prisão, etc. E então mandaram buscá-lo para interrogá-los, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. E assim começa a grande história de uma hostilidade. Muitas pessoas
que ouvem falar de Deus, de Jesus, da ressurreição e recebem o testemunho de pessoas que vivem com simplicidade, mas também de uma maneira séria e profunda a relação com Deus, com Jesus, ficam admirados e querem participar desta vida e se convertem, e recebem o batismo e começam a ter uma vida que se renova pela graça de Cristo. Mas outros ficam com raiva e acham que é uma enrolação, talvez que seja uma mentira. O fato é que se cria como que uma grande divisão daqueles que com simplicidade acolhem o Senhor Jesus e aqueles que o recusam, o rejeitam e fazem de tudo para complicar a vida daqueles que vivem da fé. Isto era verdadeiro lá naquela época antiga, continua sendo verdadeiro nos dias de hoje, e não tem nenhuma época histórica que não houve esta hostilidade, que às vezes chegou a uma perseguição até a morte. Com os mártires eram exatamente as pessoas que eram mortas violentamente por causa da fé em Jesus Cristo. Outras vezes é uma hostilidade que não chega a derramar o sangue, mas que não deixa de ser destruidora, às vezes da boa fama, porque as pessoas são ludibriadas, maltratadas e consideradas como inimigas do verdadeiro bem, da verdadeira paz, sendo que a verdade mesmo é o contrário. Bom, o Evangelho é de São João e é Jesus que vai explicando de uma maneira admirável a própria vinda entre nós. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. E aqui está um fato que é muito impressionante. A luz veio ao mundo para iluminar a nossa inteligência, para iluminar o caminho que devemos percorrer, de tal maneira que possamos assentar cada passo com firmeza, com segurança, sem vacilar, sem tropeçar. Mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quer dizer que esta história que se repete a cada geração é a história da liberdade. Nós temos sempre a liberdade de reconhecer esta luz que está chegando e podemos ter a intuição de que pode ser uma riqueza de sabedoria para a nossa vida, para a nossa caminhada terrena, até chegar um dia na meta final, no abraço do Pai. Mas temos a liberdade também de rejeitar tudo isso como coisa inútil. Deixa que eu resolvo, eu sei o que é certo, eu sei por onde devo andar, eu não preciso de luz de ninguém, eu mesmo escolho o passo que devo dar. E nessa arrogância, tudo que o mal começa a organizar-se, a tornar-se um mal, como se dizia antigamente, institucionalizado, quer dizer, não somente do coração de uma pessoa, mas se incorpora numa legislação, se incorpora no modo de agir, de tal forma que o mal avança mesmo quando as pessoas às vezes não são más, mas já tudo está estruturado e organizado para que esta luz de Cristo não tenha visibilidade, não tenha efeito em ninguém. Pensamos nesse sentido como às vezes as escolas podem fazer a escolha não da luz, postando numa outra luz, a luz de uma inteligência humana que às vezes, porém, fica também um pouco confusa quando não busca mais o verdadeiro bem da pessoa humana, busca às vezes o bem de quem manuseia o poder. Peçamos a Deus que a luz de Cristo continue a chegar até nós e que a sua graça e misericórdia toque no nosso coração para que continuemos a acolhê-la sempre mais com amor. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.